Falar de saúde agora, você sabia que 4 em cada 10 brasileiros têm colesterol alto, incluindo 20% dos adolescentes? Esse é um problema considerado de saúde pública, né? Inclusive, é um dos maiores inimigos da nossa saúde, o colesterol alto. Os efeitos geralmente são silenciosos e podem levar a outras doenças, principalmente no sistema cardiovascular. Vamos entender melhor esse assunto agora no quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. Para falar sobre esse assunto, o colesterol alto, aqui no estúdio, eu recebo a endocrinologista Ana Luísa Rolim. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos que estão assistindo. A gente que agradece. Você que está em casa pode e deve participar do quadro Só Saúde, enviando perguntas para o nosso WhatsApp, que é o 991050400. Então, se você tem dúvidas sobre colesterol alto, se você tem colesterol alto, conhece alguém que tenha, já vai mandando aí sua pergunta pra gente, tá? Esse é um assunto que geralmente envolve muitos mitos e verdades, mas antes de falar sobre eles, é importante a gente entender que existe o colesterol bom e o colesterol ruim, né, doutora? Sim. Explica primeiro pra gente sobre isso. Porque há muito essa dúvida, né? E é importante a gente entender que o colesterol é importante também para o nosso organismo, né? O colesterol, essa molécula, faz parte de vários processos metabólicos. Ele faz parte dos nossos tecidos, da membrana dos nossos tecidos. Ele é importante para a formação de hormônios, de vitaminas. Então, é necessário que a gente tenha colesterol, mas a gente classifica esse colesterol em colesterol bom e ruim. O colesterol bom é popularmente conhecido como HDL e o colesterol ruim é o LDL. Então, a gente chama frações do colesterol. E é importante que haja um equilíbrio nessas frações de colesterol bom e ruim, preferencialmente, claro, um aumento de colesterol bom e uma diminuição de colesterol ruim para a gente ter esse equilíbrio e evitar riscos. Perfeito. A gente vai falar aqui no decorrer da entrevista, do bate-papo com a doutora Ana Luísa Rolim, sobre como trazer esse equilíbrio, né? Desses níveis aí. E a gente vai entender quando é que passa a ser um problema, então, para a nossa saúde. Mas antes disso, vamos trazer telinhas de mitos e verdades. Acho que é bem esclarecedor esse formato que a gente traz aqui no Mulher Demais, para que você que está em casa possa entender melhor esse assunto. Primeira tela, mito ou verdade? Vamos entender. Doutora Ana Luísa, pessoas magras não têm colesterol alto. Isso é um mito ou verdade? Isso é um mito, porque é claro que a gente sabe que a obesidade, o sobrepeso é um fator de risco importante para o aumento de colesterol. Mas mesmo as pessoas magras, geralmente são pessoas que têm predisposição genética a ter um colesterol alto, também podem ter colesterol alto, né? Especialmente a pessoa que tem histórico familiar de doença de colesterol aumentado, histórico familiar de doenças cardíacas, uma fase muito precoce, um pai ou um avô que teve um infarto, por exemplo, numa fase antes de 60 anos, por exemplo, tem que ficar atentas e tem que procurar saber como estão os seus níveis de colesterol. O que é importante, puxando um pouquinho esse assunto mais um pouco, é que o colesterol, na verdade, alto não dá muito sintoma. Então, é importante fazer o chamado rastreamento, a busca ativa dos seus níveis de colesterol. Você falou aí sobre a questão genética, né? De prestar atenção se tem gente na família com colesterol alto, que tenha esse mal já. E a questão aqui da Nilda Almeida, de Mangabeira 8. Obrigada pela sua participação. E ela disse que sim, tem todo o cuidado e está sempre prestando atenção. E já fez exames, sempre dá colesterol alto. Ela disse que a mãe dela já tem também. E ela quer saber o que é que pode fazer, porque os médicos, quem ela já fez consulta, né, dizem que é do próprio organismo, até porque já tem caso na família direto aí, que é a mãe dela. Ela disse que sempre dá colesterol alto, quer saber se pode ser um fator genético, se precisa estar sempre se cuidando, doutora. Sim, no caso dela, que mesmo se cuidando, muitas vezes a pessoa, mas eu faço dieta, me exercito, e mesmo assim meu colesterol ainda está num nível que não está adequado. Então, muito provavelmente você tem um outro fator aí, que é realmente a sua predisposição genética que está implicando, que está realmente fazendo com que o seu colesterol fique mais alto. Então, nesse caso, quando você não consegue otimizar os níveis de colesterol, mesmo fazendo um tratamento, digamos, não farmacológico, né? Mesmo
fazendo exercício, dieta, aí vale a pena usar medicação, né? A Lana também trouxe aqui uma questão pra gente. Lana, obrigada pela sua participação. Ela disse que ultimamente tem sentido muito uma sensação de queimação do tórax. E quer saber se pode ser em decorrência do colesterol alto, porque ela já fez exame. O último exame que ela fez acusou sim colesterol alto e já com início de gordura no fígado. Ela quer saber se já pode ser uma consequência, até porque muita gente fala que o colesterol alto é silencioso, né, doutora? É silencioso e os sintomas, às vezes, relacionados ao colesterol alto são mais sintomas decorrentes das complicações. Então, assim, o colesterol alto causa obstruções nas nossas artérias, nos nossos vasos, principalmente. Então, pode predispor a AVC, por exemplo, infarto, obstruções de membros inferiores, com dores nas pernas. Então, essa queimação de tórax não parece estar relacionado ao aumento de colesterol. Mas é importante, claro, ela otimizar os níveis de colesterol dela e investigar melhor o que está acontecendo por essa queixa específica. Assim. Exatamente. Pergunta respondida. Vamos para mais uma tela? Mito ou verdade sobre colesterol alto? Vamos entender melhor esse assunto agora, ó. A alimentação sem carboidratos pode aumentar o colesterol. Isso é mito ou verdade, doutora? Isso é mito, na verdade. Isso é mito, realmente. Claro que quando a pessoa tem uma alimentação muito restrita em carboidrato, ela acaba tendo que se alimentar de outro nutriente. Em geral, a pessoa acaba excedendo a quantidade de gorduras, por exemplo, ou de carnes, de proteínas mais gordas, né? Então, talvez por isso haja essa correlação. Mas não é uma relação direta. Talvez de forma errada, a pessoa acaba comendo mais alimentos ricos em gordura, em carnes gordas, por exemplo, e aí sim, aumenta o seu colesterol. Entendi, mas somente tirar o carboidrato não é uma questão, né? A nossa telespectadora, deixa eu abrir aqui o nome dela, Vida, acho que é Vida Lima. Obrigada pela sua participação e interação aqui com a gente. Porque a gente está falando aqui muito de níveis adequados. Ela disse, ó, não entendo muito não o resultado do meu exame. Vem 3 resultados, ela colocou. HDL 50, LDL 92 e colesterol total 158. Por que vem assim os resultados? Eu não entendo muito bem. E ela falou que esse resultado, ela trouxe mesmo o resultado do exame dela. Ela disse que esse exame foi feito no ano passado, esse ano ainda não fez. Interessante a pergunta dela, né, doutora? Poxa, quais são os níveis adequados para saber se eu tô bem aqui? Se tá bem ou não. Os níveis a gente não tem uma resposta simples, infelizmente, para isso, porque vai depender de pessoa para pessoa. No geral, a gente tem lá no exame, a referência do colesterol total é até 200, mas em algumas situações a gente é um pouquinho mais rigoroso em relação ao nível, né? E essa faixa, a gente quer uma faixa um pouquinho mais baixa. Depende, inclusive, especificamente dos seus fatores de risco, né? Então, se você é uma pessoa que tem múltiplos fatores de risco para a doença cardiovascular, né, doença do coração, infarto, AVC, você tem que ter o colesterol mais baixo, né? Então, se você é hipertenso, se você é obeso, se tem diabetes, então a gente é mais rigoroso nesse nível. Então, tem pessoas que têm que ter o colesterol, por exemplo, colesterol ruim, que é o LDL, abaixo de 70 ou abaixo de 100, que são níveis realmente bem baixos. Então, não sei especificamente como é o caso dela, mas pelo que ela está me dizendo, se ela não é hipertensa, se ela não é diabética, se ela não tem outros históricos familiares importantes, ela tá bem. Tá bem, então. O importante é investigar. A gente às vezes recebe esses exames, né, que muitas vezes são solicitados por um médico e a gente não volta para esse médico para que ele avalie esses níveis, né? Então, para nós que somos leigos, é mais difícil mesmo entender o que é que está sendo traçado ali. Importante você voltar para o seu médico, né, doutora? Sim. Perfeito. Vamos soltar aí mais uma tela. Mito ou verdade sobre colesterol alto? O assunto de hoje aqui no quadro Só Saúde. Alimentos fritos aumentam o colesterol. Vou ampliar esse mito e verdade. Tem algum alimento que sozinho aumenta ou diminui o colesterol, doutora? E aí, explica pra gente. Alimentos ricos em gordura, aí os fritos entram nesse conjunto aí. Alimentos ricos em gordura, alimentos empanados, que também, né, são fritos, alimentos mais gordurosos, como assim. Aí a ideia é realmente evitar esse tipo de alimentos porque eles aumentam o colesterol, né? E, de outro modo, não tem um alimento sozinho que seja milagroso a ponto de diminuir o nosso colesterol.
esse mito também existe, né? Um alimento que vai ser específico para baixar o colesterol. A gente sabe que a dieta e você se alimentar depende de vários fatores, inclusive e da sua dieta como um todo, durante a semana, durante o final de semana. Tudo isso vai impactar nos seus níveis de colesterol, para bem e para mal. Pessoas que têm muito medo do consumo de ovo, né? Que associam muito. Poxa, se você come ovo demais, quer dizer que seu colesterol vai subir. Isso também é mito ou verdade, doutora? Mito, porque o ovo tem vários nutrientes que são importantes, tem proteínas, tem proteína animal que é importante, então deve-se sim comer ovo, mas claro que não exagero, né? Então, tudo na nossa vida tem que ter esse bom senso, tem que ter essa moderação. Perfeito. 991050400 é o WhatsApp do Mulher Demais para você, conversar comigo, mandando suas perguntas aqui para a doutora Ana Luísa Rolim, que é endocrinologista e está tirando as dúvidas sobre colesterol alto. Vamos soltar mais uma tela. Mito ou verdade, para a gente entender melhor esse assunto? Simbora. Água com limão. É mais ou menos aquilo que a gente estava falando, né? Parece até uma receita milagrosa. Água com limão diminui o colesterol. Usando isso com uma certa frequência. Mito ou verdade, doutora? Mito. E é importante a gente realmente fugir desses mitos, porque a pessoa acaba se agarrando a isso e não tratando da forma adequada e correndo risco. Então, desconfie quando alguém quer te falar que alguma coisa é milagrosa, que alguma coisa vai resolver, especialmente nessas doenças que são crônicas, né? Que não tem uma cura fácil. Então, colesterol alto, o mesmo diabetes, obesidade, doenças crônicas, a gente tem que prestar atenção que milagre não existe. Não existe. Então, não vai adiantar água com limão, que pode ser até um bom hábito, né, doutora? Sim. Mas, especificamente, isoladamente, não vai trazer o resultado que a pessoa quer, né? Isso mesmo. Mais uma tela. Mito ou verdade, para a gente entender melhor esse assunto. Solta aí pra gente. O colesterol alto é um fator de risco para infarto e AVC. Mito ou verdade, doutora? Verdade, verdadeiríssima, né? O nosso maior medo em relação ao aumento do colesterol são justamente essas doenças que são chamadas doenças cardiovasculares. E é a principal causa de morte, né? Infarto, AVC e sequelas relacionadas a essas complicações, obstruções da circulação periférica, né? Que são as obstruções de membros inferiores, podendo dar isquemias, né? Que são gangrenas, enfim. São complicações que podem decorrer do colesterol alto. Por isso, novamente, buscar ativamente, ver como é que está o seu colesterol para evitar de acontecer uma situação como essa, que realmente já é uma situação mais limite. Doutor, um dado muito importante aqui, 20% dos adolescentes têm colesterol alto. O que pode estar acontecendo na rotina, primeiro das crianças que passam a ser adolescentes e trazendo assim esse dado tão preocupante? Isso, não só adolescentes, mas também crianças, né? Como a gente está comentando. E isso é também em decorrência do aumento de sedentarismo, né? As crianças brincam menos, têm mais tempo de tela, isso é uma questão importante. As crianças são mais obesas, têm mais sobrepeso e isso realmente são fatores de risco importantes para esses o colesterol alto, o colesterol ruim aumentado. Claro que tem uma fração pequena dessas crianças e adolescentes que podem ter doenças genéticas e aí mutações específicas relacionadas a colesterol alto. Isso é menos comum. O que a gente orienta é que se uma criança, né, tem um histórico familiar importante de colesterol alto, uma questão importante relacionada a doenças cardiovasculares muito precoces na família, aí tem que também dosar, porque é aquela mesma situação, é completamente sem sintomas, né, assintomático. Então, antes dos 10 anos, fazer uma medida de colesterol, pelo menos. Mas se a criança não tem nenhuma questão relacionada a isso, pode se procurar mais tardiamente, né? Após os 10 anos de idade. Esse risco de AVC, infarto, como a gente já comentou, ele só existe quando não existe um tratamento adequado, né? E que tratamento é esse que deve ser feito quando a pessoa é diagnosticada? Poxa, o exame deu níveis altos de colesterol. O que fazer, doutora? Isso. Primeiro, o seu médico vai classificar você, né? Em alto risco, risco moderado, baixo risco. E daí ele vai ver qual é o seu nível adequado de colesterol. Com isso, ele vai pedir, claro, para você fazer atividade física, fazer uma dieta adequada, te orientar, até buscar algum profissional
de nutrição para te orientar em relação a essa dieta. E em algumas situações, dependendo do nível que a gente quer buscar de colesterol, se é um nível muito mais baixo, a gente vai usar a medicação, né? E aí as medicações mais comuns são as da família das estatinas, né? Simvastatina, atorvastatina, que são essas medicações que são super potentes e boas para baixar colesterol. E aí o seu médico vai te dizer se você precisa ou não usar a medicação. Assunto importantíssimo. Doutora Ana Luísa, muito obrigada pela participação. Para a gente começar bem a semana cuidando da saúde, né? E até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Obrigada pelo convite e até a próxima. Até a próxima. Boa semana. Vamos embora para as novidades.